Hoje o nosso assunto, então, é sobre a providência de Deus. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Pelo que eu tinha entendido, a lei é dita mais na frente, né, numa profecia falando sobre Jesus. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a lei no coração, no interior, e a escreverei no seu coração. Eu tinha entendido que essa lei escrita no coração era só com a vinda do Senhor Jesus, não desde o princípio ela estar escrita no coração. Isso, só ler novamente o parágrafo, novamente, Dênia, porque ele já responde mesmo. Isso mesmo, Dênia, por favor. Da confissão, exatamente. Além dessa lei escrita no coração. Só um detalhe, qual que é a lei escrita no coração? Deus criou o ser humano distinto dos animais, sim ou não? Nós temos, até a gente ficou na dúvida aqui, né? Parece mais com os animais ou parece mais com Deus? Qual que foi a resposta que nós chegamos? Com os animais. Se você for para a biologia, você vai muito mais ver elementos que nos assemelha com a natureza criada, porque nós somos matéria, é por isso, e Deus é espírito. Então Deus não fez só matéria, mas colocou no homem, esse é o ponto, colocou no homem a condição de ser espiritual, porque Deus é espírito. Então nós somos distintos dos animais porque somos seres espirituais. Nenhum outro ser criado tem essa relação, no sentido da criação da terra, né? Os animais, né? Os anjos têm uma relação espiritual, mas não como nós, no sentido de sermos imagem e semelhança, né? Pode continuar mais um pouquinho, Dênia, por favor. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Isso. E muito bem a sua colocação, Dênia, eu acho que eu entendi. É porque o que acontece, a nossa relação com a lei, a gente normalmente quando fala lei, a gente pensa nos 10 mandamentos. A gente vem a respeito de Jesus que veio cumprir a lei. Deus deu a primeira lei para o homem, colocando ela no coração. Se Deus tivesse, é porque ele nunca faria isso, mas se Deus deixasse sem a orientação de comer ou não comer, quando o homem comesse, claro que isso aí não pode acontecer, porque se ele não tem informação, como é que ele vai responder? Mas Deus colocou no homem a condição moral e espiritual de agradar a Deus. Então, quando o homem produz algo que não está em conformidade com a vontade de Deus, ele se entristece. Ele tem um abalo dentro do coração, das emoções, da moral. É o que nós chamamos, inclusive, a condição de ordem da sociedade. As pessoas não são crentes, mas elas não saem matando umas às outras. As pessoas não são crentes, mas até para ir numa padaria eles põem roupa, não é assim? Por quê? Porque há uma relação da lei que foi Deus que colocou. Mas essa lei é essa lei onde o homem recebeu de Deus a palavra de direcionamento, aquilo que agrada a Deus, e colocou a lei objetiva: não tome do fruto. A primeira lei não é lá no Pentateuco, no Decálogo, com Moisés. A primeira lei é para o homem: não tome do fruto. Você tem todas as árvores, todo o jardim. Então, de fato, o Dênia, começa ali a lei, exatamente. O homem quebra essa lei. Só que essa lei, é interessante, né? Sempre esteve no coração do homem porque Deus colocou. E graças a Deus por isso. Porque se não tivéssemos essa lei na sociedade, o que seria o mundo hoje, né? Uma balbúrdia, não teria condição de controle nenhum. Graças a Deus a gente tem ainda, num país ainda, no mundo, né, tão violento, mas a gente pode saber que a maior parte das pessoas são coerentes. Você já percebeu que as pessoas falam assim, não, eu não vou na igreja, mas eu não minto por qualquer coisa, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Por quê? Porque é uma resposta inerente do ser humano, mas quem colocou? Deus. Nesse sentido, certo, Dênia? Ok. Então vamos caminhar. Muito jóia, porque às vezes a gente passa despercebido, né? A lei, que lei que está falando? Deus já deu uma lei direta, objetiva: não tome do fruto. Tanto é que nesse parágrafo vai dizer que o homem estava muito bem até quebrar essa lei. Nós vamos ter um capítulo para falar do pecado, o próximo, a queda, tá? Que vai ser depois da gente falar
que é o assunto de hoje, que é a providência. Deus cria, mas antes de criar, o que ele fez? Antes de criar, ele fez o quê? Na nossa sequência da confissão, nós estamos estudando que Deus, ele fez de sopetão. Como é que ele fez? Por meio dos seus decretos. O que são os decretos, ou o decreto? Se você entender que Deus só tem um plano, ele não tem vários, alternativas. Se não der certo esse, eu pego esse. Não, Deus tem um só. Nós podemos falar decretos no plural, porque a gente tem condição de entender isso. Mas o ponto importante, Deus tem um plano determinado para todas as coisas. E não é um plano, digamos assim, alternativo. Dependendo do que acontecer, ele muda. Um plano só. Então, a gente pode utilizar, tá? A expressão no plural não tem problema, desde que você entenda isso. Deus decretou, Deus projetou todas as coisas. Então, Deus projetou todas as coisas, de maneira que a execução agora acontece aonde? A execução do projeto, do decreto. Aonde que a terra começa ali, né? Tem pessoas que acham assim, ó, Deus criou assim, ó, e já veio esse universo pronto. O que nós lemos semana passada? Como é que era o formato da terra? Sem forma e vazia. Mas então teve uma matéria antes, a matéria primária. Não foi assim feito de uma hora assim, no sentido de que já veio da mente, veio antes, o Espírito do Senhor fazia o quê? Pairava. A ideia de que havia então uma massa, uma matéria. E quem executou? Quem aplicou? Jesus, a palavra aponta para a trindade na criação. Deus planeja a relação do Filho dizendo, o Logos estava, João 1, o Logos estava com Deus, e o Logos, certo? O Logos é a palavra, quem falou foi a pessoa do Filho, e o Espírito agiu, executou, aplicou essa palavra através da criação, e deu forma, e a forma foi boa, hein? Que coisa maravilhosa é a criação. Como é maravilhoso você notar o cuidado de Deus por meio dessa beleza da criação. Então nós temos, a partir do momento onde Deus cria, nós temos agora os decretos de Deus sendo executados. Agora notem, quando nós falamos a respeito de providência, do que nós estamos falando? Nós estamos falando a respeito de como Deus agora governa, como Deus continua atuando, não mais agora criando, mas o que? Sustentando todas as coisas. Então vamos para o nosso primeiro texto. Nós vamos ler, deixa eu ver se eu peço, até Hebreus 1:3. Vamos abrir lá. Então assim, a palavra do Senhor diz, Hebreus, capítulo 1, verso de número 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos voltar ao nosso foco. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que ele faz? Qual é o verbo que está à frente aí depois? Sustentando. Deus, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuaram no decreto. Houve um propósito, houve um plano. Você não senta para projetar 2025, você não senta para projetar daqui 3 anos. Os decretos são a respeito do projeto que Deus estabeleceu sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre a criação,
sobre os seres angelicais, os principados e potestades, sobre todas as coisas. Deus decretou. E Ele, quando criou para a sua glória. Quando Ele cria, agora Ele deixa tudo na sua ordem, nós vamos falar sobre isso, para que possa, dia após dia, continuar funcionando. E então, Deus faz como? Ele sustenta todas as coisas. Então, nós não cremos, pelo contrário, a ideia de que há um Deus que criou todas as coisas, deu corda e foi embora, a palavra de Deus não apresenta um Deus assim. O Deus que nós temos nas Escrituras é um Deus relacional. Ele é transcendente, ele não é você. Ele não é a mãe natureza. Frase comum, né? Mãe natureza. Você pode usar, desde que você entenda o que você está falando. Porque tem muitas pessoas que colocam esse contexto numa ideia de um panteísmo. Deus é a cachoeira, Deus é a criação. Deus é distinto da criação. Por isso ele é transcendente. Ele é além. Nós falamos semana passada que ele criou o tempo, ele criou o espaço e criou a matéria. Então, nós estamos falando de um ser que está além, mas também ele é imanente. E esse é o ponto. Ele está atuando de maneira que ele sustenta tudo o que criou. E esse é o ponto central da nossa conversa nessa aula da Escola Bíblica desse domingo. Muito bem, vamos ver a providência de Deus de algumas maneiras. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo, então, do capítulo 5, a providência. Aqui na projeção, aqui, ó, está espelhado. Então, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, nós vamos falar a respeito hoje de providência. Esse tema é muito comum no nosso contexto reformado. Mas nas igrejas, de maneira geral no Brasil, você quase não ouve essa palavra. Essa relação, às vezes, ela é, digamos assim, pouco trabalhada. Deus é soberano, amém? Mas nós não estamos falando a respeito do atributo que é soberania, sim, mas como ele age hoje. Ele age hoje por meio da providência. Um Deus que é soberano, mas quando ele age na criação, ele é um Deus que, por meio da providência, ele age. Muito bem. Nós temos algumas características, e eu quero destacar aqui 3. A extensão da providência de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, a bondade e a glória da providência de Deus. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Isso é importantíssimo você lembrar disso lá na frente. Porque tem pessoas que tem hora que quando não fazem a reflexão que Deus criou, ou seja, ele tem o poder de criar. Deus quis que você existisse. Porque se ele não quisesse, não existiria. Quando lá na frente você for ver a respeito, não vamos falar sobre a questão do livre-arbítrio, não vamos falar sobre isso, você vai notar claramente que quem está no centro de todas as coisas? Você ou Deus? Esse é um ponto que, passo a passo, quando a gente vai dando assim, estudando, quando lá na frente nós chegarmos, você já tem muito argumento bíblico. Por que o assunto da confissão de fé, o primeiro capítulo é a Bíblia? E olha que capítulo extenso. Eles gastaram muito tempo apresentando a Bíblia como fundamentação de tudo que nós temos, somos, e como disse Paulo, existimos por meio da palavra do Senhor.
é ela que nos direciona, para que a gente possa nos colocar, para que a gente possa nos colocarmos na condição de, opa, eu fui agraciado por Deus com a vida. E o homem, em que posição Deus colocou o homem? Deus atropela as vontades do homem? Não, nós vamos ver isso, inclusive, no próximo domingo. Próximo domingo nós vamos trabalhar mais a respeito do homem. Mas hoje nós vamos falar a respeito da providência de Deus em algumas áreas, como, por exemplo, a natureza. Abra sua Bíblia aí no Salmo 65. Deus criou tudo, amém? Agora Ele sustenta. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Verso 11: coroa o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. 12: destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se reveste as colinas. Vamos juntos o 13: os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Olha só a providência de Deus. Deus criou. Quem deu a natureza foi Deus. Deus estabeleceu a natureza, mas agora Ele vai atuar na natureza por meio da sua providência. Diz o texto, olha só a expressão, verso 10: regando-lhes os sulcos e desmanchando o quê? Os torrões. Você já viu o quanto que a dádiva da terra poder produzir é um cuidado que nós podemos falar assim, não, mas isso é a natureza. Quem sustenta, quem continua agindo para que haja a condição da terra produzir? Deus. É por meio da sua providência. Vamos mais. Salmo 135. Abre aí a sua Bíblia. Nós vamos hoje, como sempre fazemos na escola bíblica, folhear bastante textos para a gente poder trabalhar o assunto. A escola bíblica a gente faz isso, né? Salmo 135, verso 6. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Vamos juntos o 7. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. E o 8. Foi Ele quem matou primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Olha que coisa impressionante. Nós estamos falando a respeito de que esse Deus é um Deus que criou todas as coisas, mas que continua agindo por meio da sua providência. E o salmista destaca, presta bem atenção, o Senhor faz tudo conforme lhe agrada. Verso 6, nos céus e na terra. Diz mais, os relâmpagos, eles só acontecem por causa da vontade dele. A chuva, e faz sair dos reservatórios o vento. Olha só, esse Deus que está atuando na natureza, é o mesmo Deus. Você vai dizer assim, pastor, mas isso aí é notório, porque Deus colocou a lei da física, colocou a inclinação da terra e deu as ordens. Opa, chegou no ponto. Deus deu a ordem ao universo, colocou todas as leis para funcionar e continua sustentando para que isso continue desenvolvendo e assim ela possa cumprir o seu objetivo. Mas agora você nota aqui, esse versículo aqui parece perdido? Não. Verso 8.
foi ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Vocês lembram da passagem? Tinha que colocar o que na porta para que pulasse a casa? A casa que tivesse a marca do umbral das portas de sangue, o anjo da morte. E quem matou? Deus matou os primogênitos dos egípcios, diz a palavra do Senhor. E diz mais que essa ação de Deus, essa ação provedora de Deus, foi livramento para quem? O povo hebreu. Por meio daquela praga, falaram, agora não vamos embora. Ou melhor, agora eles vão embora. Agora nós não queremos mais esses hebreus conosco. Eles aguentaram o rã. Nós não vamos tocar hoje, a gente vai deixar para domingo que vem. Quem endureceu o coração de Faraó? E quem foi o teimoso? Vocês estão raciocínio aí. Exatamente. Domingo que vem não vamos falar sobre mais esse tema. Mas notem, essa ação de Deus ser provedor, aquele que está atuando hoje, é por meio da sua ação de governar, por meio da providência. Salmo 147, está pertinho aí, 147, verso 7. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. Vocês estão começando a ficar com saudade da chuva? Já, Luiz? Já estou sentindo os efeitos da falta da chuva, não é assim? E como é que chega lá em agosto? Vocês já dão aquela coisa assim, já dá uma gastura. Você fala assim, misericórdia, será que esse ano vai voltar a chover de novo? Setembro, na hora que chega setembro, não aguento mais essa secura. Como é que está o campo? Pegando fogo, do nada, o cerrado então pega fogo sozinho. E aí você fala, não, mas agora é outubro. O que acontece da chuva cair, a ciência, e nós trabalhamos de maneira que a ciência ela é importantíssima. Ela aponta, olha, ainda não formou, não teve, aí depois, conseguiu formar nuvens. Sabe de uma coisa? Essa é a causa secundária. A primária é Deus, por meio da sua providência, dizendo, vai continuar caindo água sobre a terra, cumprindo um propósito já estabelecido na criação, e Deus, por meio da sua providência. Interessante isso porque, eu me lembrei aqui que os indígenas, fazem a dança da chuva. Vocês já levaram, até na escola a gente faz algumas coisas assim, só no dia do índio que a gente lembra disso, mas é uma ideia pagã, Eles cultuam o sol, a lua, a não ser o Fernandinho, que eu acho que ele é bem bíblico nisso, que ele começa a ter seca demais, a gente começa a cantar Fernandinho, Mas o povo de Deus pode dizer, Senhor, continue com a tua mão provedora, e que caia a chuva do céu e abençoe a terra, porque nós precisamos do teu cuidado. Quem cuida do seu povo por meio da chuva é Deus. É Deus. Que coisa maravilhosa. Caminhando. Verso 15, ainda no Salmo 147. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre como? Isso aqui é maravilhoso. Eu nunca me esqueço que em 2008, eu estava no seminário em Belo Horizonte, e eu falei assim, vou embora para Uberlândia, e eu dormia com a minha véia. Quem já foi para o seminário, aqui não, O Silvinho foi para o Ibel. Todo seminarista, quando morava desse jeito, tinha uma véia. No meu caso, era o Felipe, que se tornou hoje pastor lá em Governador Valadares. E nós morávamos dentro de um quartinho bem apertado. Na época, acho que eles fizeram um ajuste lá para receber o pessoal das obras, e depois ficou lá. O negócio era precário. E aí, eu saí de viagem, eu só recebi a notícia, não tinha nenhum WhatsApp ainda,
Graças a Deus deu para salvar o computador. O colchão virou, a enchente levou. Literalmente, a chuva que caiu lá em Belo Horizonte e em Betim, a Fiat teve um prejuízo enorme, porque caiu muito granizo. E a telha, nossa, esse ano foi difícil. A telha do nosso quarto no seminário, era aquelas PVCs, fraquinha, né? Virou uma peneira. E o meu colega de quarto salvou nossos livros, correu lá, e eu falei, não, que bom que você estava aí, Felipe. Agora eu pergunto, se essas chuvas continuassem caindo todos os dias, dá para sair tranquilo para a rua? Tem sempre, perceba que nós temos a relação da explicação a respeito dos fenômenos. Nós temos hoje o El Ninho, né? O mais famoso aí, né? E a Laninha também. Mas, sobretudo, quem dá a ordem e diz mais, velozmente chega, é o Senhor, que está com a sua ação provedora, por meio da sua providência, cuidando de todas as coisas. Eu louvo a Deus porque, graças a Deus, nunca mais enfrentei uma chuva dessa com a minha situação de casa, né? Acho que quem teve a casa invadida por água, aí se tem alguém aqui, é muito triste, né? É muito triste. E Deus cuida. Você já pensou o dia que está chovendo demais, ventando demais? Ô Senhor, abranda esse vento aí que o Senhor pode. O Senhor pode. Ele é aquele que dá a ordem. Verso 15. Aquele que dá ordem, verso agora 16, e faz cair neve como lã, e espalha geada como cinza, faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Até o 17. Então, amados irmãos, notem que na natureza, Deus está por meio da providência agindo, Ele não está distante. Vamos ver na agricultura, maneira mais próxima da nossa questão de sobrevivência, né? Necessidade, além de tudo, de clima, mas também de sustento. Gênesis 8, 22. Eu já vi também a Roberta orar, Deus abençoe que não chova no evento amanhã. E segundo a Roberta, nunca choveu assim para atrapalhar. Eu digo assim de vez em quando, Senhor, na hora lá pode estar branda a chuva. Teve um evento dos homens aqui, eu falei, ixi, hoje nós vamos ficar nas águas no joelho, hein? E saiu uma chuva tranquila, lembram disso? Tranquila, né? E o dia que inundar também, você fala assim, Deus tem um propósito nisso. Eu acho incrível o pessoal de futebol, né? Eles ficam assim, os narradores adoram fazer isso. O fulano está orando aqui, pedindo para ganhar. O outro está orando lá também pedindo para ganhar. Aí como é que fica esse negócio? É uma bobagem, né? É uma bobagem terrível. Deus, por meio da sua providência, Ele age. Mas Ele age conforme o seu conselho, conforme o seu decreto. Agora, é uma das coisas que chama atenção, é porque Deus não vai ficar lá preocupado com quem vai ganhar, quem vai perder. Mas Ele tem um plano. E se for preciso todo mundo perder, como diz Dilma, todo mundo vai perder, né? Exato. Nós vamos falar sobre isso. Gênesis 8, 22. Quem pode ler, por favor? É mesmo sem microfone. Olha só. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quantos bilhões o mundo tem hoje? 9. Qual é o país mais populoso? Índia. Ultrapassou a China. Qual sempre foi a ideia do homem? Nós não podemos ter muita gente. Porque se a gente tiver muita gente, vai faltar o quê?
a ideia dos homens, a filosofia do homem, cai por terra. Quando a terra, detalhe, só tem 8, 9 bilhões hoje, que é uma das últimas gerações onde se multiplicou muito rápido nos últimos séculos. Mas não era assim no século XV, século XIV, século X, era 2 bilhões, 1 bilhão. Se tornou 9 bilhões assim, nos últimos séculos. Desenvolvimento do quê? Quem que é o celeiro do mundo, Paulo? Quem deu essa ordem? A agricultura. Só para falar, a Embrapa aqui no Brasil é nova, deve ter uns 80, 100 anos, se tiver. Quem deu essa ordem? Aquele que decretou todas as coisas, criou e disse: eu continuo sustentando. Se tiver 1 bilhão de pessoas, terá alimento, a terra vai produzir. E se tiver 9, continuará a produzir. Se vocês fossem pentecostais, de glória a Deus. Como vocês não são, fala, pelo amor de Deus, fala, amém, louvado seja Deus. Quem cuida de nós é o Deus que abençoa a terra, amados irmãos. Que maravilha. O mundo não entra em colapso por falta de cereais, porque Deus dá o frio, dá o calor, o verão, o inverno, dia e noite, e a terra não deixará de dar semeadura, colheita. Louvado seja Deus por isso. Muito bem. Então perceba Deus agindo por meio da sua providência. Agora quando você faz aquela análise, né? A agricultura desenvolveu, louvado seja Deus, capacidade que Deus deu, e Deus cumprindo os seus decretos. Mateus 5,45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Deus, por meio da sua providência, um ponto importante, nós estamos caminhando e nós estamos vendo desenvolver. Deus planejou a existência de uma pessoa que ela é arredia a Deus hoje, mas ela está aí, século 21, mora aqui em Uberlândia, mas Deus projetou a existência dela, Deus decretou a existência dela, Deus criou essa pessoa, e Deus continua dando a ela sustento. Deus continua dando a ela o sol sobre a cabeça dela. Deus continua dando a chuva. Se ele tiver perícia para ser um agricultor, ele pode ir lá no campo. Ele pode ser ateu à toa. Ele pode ser o que for. Ele vai plantar, e a mesma providência que abençoa os eleitos, abençoa o descrente. Isso é graça ou não é? Perceba? É graça. Qual mérito essa pessoa teria? Nem nós temos mérito algum. Pelo contrário, nós temos motivo de louvar. Mas perceba que Deus cuida, sustenta, a sua providência manifesta graça. E essa graça é a razão de todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Porque também tem um detalhe. A palavra de Deus diz que até o ímpio, o Senhor tem um plano para o dia da calamidade. Quando também a plantação do ímpio produz, abençoa sobretudo também o projeto que Deus tem sobre o seu povo, a sua igreja. Esse é um ponto interessante, né? Tudo afunila para aquilo que Deus tem sobre todas as pessoas, mas de maneira especial sobre a sua igreja. Mateus 5,45, agora vamos lá para Mateus 6,26. Vamos ler juntos? Então vamos lá, bem forte. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha só.
Será que vocês não valem muito mais? Como é que você pode fazer essa análise? Deus cuida de maneira que as aves dos céus, elas são cuidadas, elas são sustentadas pela mão poderosa do Senhor. No entanto, Deus está sustentando, olha só, sustentando a palavra providência aqui. Essa palavra providência não tem na Bíblia. Mas está aqui, ó. Sustenta as aves e o homem, a mulher, o ser humano. Sustenta todas as coisas. E diz mais, o versículo aponta então agora que o homem, ele tem um referencial. Eu não preciso ficar perdido em angústia. Deus há de suprir as nossas necessidades. Uma coisa linda na vida dos crentes, que isso é uma verdade. Deus sempre cuida do seu povo. Eu não conheço crente que fala, não consegui vir na igreja porque eu estava sem comer. Não conheço. Não conheço. Você pode vir, comer ovo frito, comer saladinha, não precisa comer picanha não. Mas sustento nunca falta para o povo de Deus. Eu vou dizer uma coisa bem forte. Não falta sustento para aquele que é trabalhador, seja ímpio ou seja crente. Paulo diz, você não quer trabalhar? Porque tem trabalho. Com um sol bonito como hoje, tem trabalho? Tem condição da pessoa se virar nos 30? Paulo disse assim, aquele que não trabalha, que não quer trabalhar, faz uma dieta 100% fit, não vai comer hora nenhuma, porque Deus deu para o homem a dádiva da sustentação da criação. Você vai lá, consegue produzir na terra, você consegue trabalhar, você consegue desempenhar por meio da sua mão de obra de trabalho. Uma relação que Deus está cuidando e Ele vai sustentar. Isso é importante, né? Porque você, não, Deus cuida das aves do céu, mas eu fiquei aqui em casa sentado, não vi nada acontecer. Mas aí não vai ter jeito mesmo, né, Henrique? A pessoa não está entendendo que Deus adotou, capacitou de condições de trabalho. É uma dádiva de Deus. E quando não, na época de Jesus, na igreja primitiva, tinha pessoas doentes, tinha viúvas. Quem vai cuidar delas? Fala bem forte, irmãos. Nós. Deus usa a igreja, não é isso? Deus dá irmãos em Cristo. Na época não tinha INSS, não tinha Previdência, não tinha nada disso. Quem que tinha que cuidar? Os discípulos estavam lutando lá, tendo que pregar, tendo que anunciar a palavra de Deus, e faltando na casa das viúvas. O que teve que fazer? É isso, irmãos. Teve que escolher diáconos para poder suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas, e eles iam lá e cuidavam um dos outros, porque esses verdadeiramente não tinham condições. Olha que coisa linda isso. Então não há espaço para a pessoa falar assim, não, mas ela não tem sustento, não, mas não trabalha. É diferente, né? Vamos pegar aqui um ponto para nós caminharmos para o final. Mateus 10, 29. Já li? Não. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Na revista atualizada está ASE, né? ASE. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. 31. Presta atenção, o texto está dizendo. Deus está cuidando num passarinho que cai do céu. E Ele tem o controle sobre ele. E diz mais agora, como vocês, portanto, não temam.
Uma coisa que mais visita seu coração toda semana é temor. Ah, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? A gente vive num contexto hoje de aflição de alma. A gente convive com uma pessoa no trabalho, não, porque agora é o Lula que está aí, agora o Putin, agora, não é assim que a gente vive? Agora, presta bem atenção, o texto está dizendo, portanto, não temam. Por quê? Porque Deus conhece o cabelo que está na sua cabeça. E eu encontrei uma resposta para os calvos. Não vou falar para você lembrar e nunca mais esquecer. Deus conhece os cabelos. Para uns é mais fácil, né? Deus conhece cada pecado que você já produziu. E por meio de Cristo na cruz, Ele já resolveu o seu problema. Que privilégio, que Deus que por meio da sua providência, sabe aquele pecado que você não se lembra? Você tem que pedir graça do Senhor, Ele conhece e Ele resolveu na cruz do Calvário. É para que você entenda que não há motivo para nós ficarmos com o coração aflito. Quantas vezes nós ficamos aflitos justamente por isso, né? Porque você fala, nossa, mas como é que vai ser a conta, como é que vai ser as coisas? Amado irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, a Roberta disse isso aqui, ó, nós devemos ser operosos, não somente ouvintes. Senhor, eu vou continuar levando o Senhor a sério da minha vida. Empregado, desempregado, satisfeito ou ainda não satisfeito, porque a gente nunca está satisfeito, né? Mais do que eu mereço, mas eu vou continuar confiado que o Senhor há de abrir portas, direcionar. Deus abre portas, não abre, Denner? Deus muda de área, né? Deus abre campo de trabalho, Deus muda a nossa vida. Deus abre uma porta, viu, Luiz? Estou orando por isso, aqui em Uberlândia. No máximo Uberaba, tá? Para que você esteja aqui com a família. Muito bem, vamos terminar essa parte então a respeito do cuidado de Deus por meio da providência na natureza, na criação. Vamos ver agora sobre os reinos. Salmo 33, verso 10. Salmo 33, verso 10. Isso aqui é uma boa resposta para quem está apavorado por causa da Terceira Guerra Mundial. Olha lá, Salmo 33, verso 10 e verso 11. Vamos juntos? O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor, verso 11, o plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Amém. O Senhor frustra o plano das nações. Parece que nós estamos num contexto onde quem tem o poder é a América, a Rússia, a China. A palavra de Deus diz assim: o Senhor, o plano do Senhor dura para sempre. Os decretos de Deus não são frustrados pelo Império Americano, nem os chineses que vão se levantar. Vamos pegar mais texto para você ver isso aqui. Jó 12, 23. 12, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus engrandece as nações e depois as dispersa ou as destrói. Dispersas de novo e as congrega. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as de novo e as congrega, para apontar e declarar que Ele, por meio da sua providência, não perde o controle. Você quer ver exemplo? Para você perceber que isso não é novo, isso é antigo. Conhece a história de Faraó e o seu sonho? Gênesis 41, 28. Abra aí a sua Bíblia. Quem era Faraó? Isso aí está fácil. O que mais que ele representava? Como é que é?
Isso mesmo, Horus Vivos, exatamente. Chegou à plenitude da minha ideia. Ele não era só o maior governante da época, como ele era o Horus Vivo, ele era o Deus encarnado. Todo o Egito adorava Faraó. A ideia de adoração a esse poderoso homem é uma ideia onde todos reconheciam que Faraó era uma divindade. Tanto é que vocês já perceberam o que é cheio as pirâmides? Além da tumba, né? Dos faraós. Além dos restos mortais. Cadeira de ouro, tesouros, coroa. Porque qual que era a ideia deles? Que eles vão voltar e eles vão reinar ainda com tudo que eles deixaram. Então está até hoje, lá já roubaram, já levaram, porque eles não voltaram e não tiveram condições de utilizar. Ficou tudo aí. Agora olha só o que José, nós vamos falar bastante de José nos próximos domingos. 41, 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Olha só, 32. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por quem? Por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. O homem mais poderoso da terra tem um sonho. Chama todos os sábios, chama todos os doutos e diz assim: revele o sonho. Ninguém revelava. E aí um homem lá lembra assim: ó, está todo mundo perdido, nós vamos morrer porque não revela o sonho do homem. Lembrei daquele hebreu preso, traz esse homem. E trouxe o José, passou lâmina no rosto, preparou ele, rapou a cabeça como a cultura egípcia, deixou o José prontinho na frente do faraó. Agora ele treme, hein? Na frente do faraó. E aí José, pela graça de Deus, responde assim: ô faraó, tem um recado para você. Verso novamente aí, é o 28, né? Que eu li. Esta é a palavra que acabo de dizer. Deus, faraó. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando a posição de José. Você acha que ele falou assim: ó, então, seu faraó, é o seguinte, né? Deus manda dizer. Eu fico imaginando a posição de José. Seu faraó, Deus está fazendo algo e se apressa em fazer. Verso 32. Diz o texto: agora, pois, faraó, 32 não, 32 mesmo, né? Isso, eu li 33. O sonho de faraó foi repetido, porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Você já imaginou? Aquele que se intitula Deus, que todos se prostram, não sabe o que fazer, não entendeu o que aconteceu, não sabe o significado do sonho, e Deus diz por meio de um homenzinho que era escravo: Deus irá cumprir os seus propósitos. O faraó deve ficar surtado, falou: mas que é isso? Que Deus é esse? Só sei de uma coisa: eu não sou Deus para fazer isso. Caminhando, Daniel, olha só outra expressão muito importante aqui da palavra de Deus, apontando esse governo do Senhor por meio da sua providência. Daniel 2. Só um detalhe, por favor, Paulo, por gentileza. Vamos ver da boca de quem está saindo essa frase? Leia, por favor, 19. Muito bem. Olha só, o verso 21 agora, Paulo. O 21 já leu? Não, né? 19, 20, agora o 21. Opa, mudou o império. Não são mais os egípcios, não tem mais faraó, mas tem Nabucodonosor. O império babilônico atropelou todas as nações da terra. E agora, mais uma vez, Deus levanta lá um jovenzinho, um homem franzino lá, não sei como é que ele era, e chegou lá e falou assim: eu tenho interpretação, seu rei. Saiba de uma coisa, a expressão lá, é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis.
Quem está governando é quem? Quem está no controle soberano? Por meio da sua providência. Um detalhe importante para você compreender. O capítulo 4 também fala aqui algo importante. 4:34. Só para você ler na sua casa. O Nabucodonosor foi fazer o quê, Rogério, por ordem de Deus? A irmã já soprou aqui, Rogério Gomes. Foi fazer o quê? Vocês não conhecem, eu acho que vocês não conhecem a passagem. Abra a sua Bíblia aí, ó, capítulo 4, verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabuco, ou seja, a palavra de Deus sobre Nabucodonosor. E ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. O rei o quê? Surtou, ficou doido, virou bicho. É isso mesmo. Ah, mas olha só que interessante. 34. Quem fez isso com o rei? Deus. 34. Mas, ao fim daqueles dias, olha quem está declarando agora. É aqui, eu acho que eu confundi. É justamente aqui. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Vamos ler juntos? O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Vamos ler o 35 também. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Quem está no controle de todas as coisas no século 21 e 2025? O Senhor nosso Deus. Isso deve acalmar o seu coração. Irmãos, isso não quer dizer que você não fica sempre atento. Eu digo aqui, ó, a ciência, nós devemos ser os mais... Olha, irmãos, eu incentivo, cada vez mais que você se aprofunda nos seus ensinos e aprendizagem, cada vez mais que você se especializa, você faz isso para a glória de Deus. Agora perceba um detalhe: quanto mais nós fazemos isso, mais nós estamos nos alinhando ao que Deus é, um Deus perfeito, um Deus douto, um Deus que não se compara com homens. Mas olha só que interessante, pastor, quanto a gente mais conhece, mais a gente percebe que, nossa, eu não posso fazer essa piada. Posso? Dá para cortar? Talvez, né? Eu pago um rapaz, a gente paga, né, Machado, o rapaz para cortar o vídeo. Diz que é o seguinte: o Putin, não, é o Trump. O Trump, Paulo, tem uma maleta. O Putin que tem, mas ele tem uma maleta, tem um controle. Se ele apertar, vocês já viram, né? Se ele apertar 3, ele acaba com a China. Bomba atômica. E ele é tão poderoso, ele tem um controle na mão. Se ele apertar 6, acaba com a Rússia. Porque ele tem o quê? Ele tem um B2 Spirit. Negócio diferente, Paulo. Aqui passa aqui o exército aqui, que o Paulo conhece bem. Ele saiu apitando aqui, eu falo, Senhor, abençoa o nosso exército. Mas tem misericórdia não, que a gente ainda está gatinhando, perto das potências. Se ele apertar 8, qual que faltou? Coreia do Norte. E diz o seguinte: se ele apertar 13, acaba com o Brasil. Meus irmãos, presta bem atenção.
nem Bolsonaro, nem Lula, nem Putin, nem quem for, tem o controle de todas as coisas. E nada pode roubar o controle do nosso Deus poderoso. Muitas vezes ele põe o ímpio, o rei mau, para fazer o que com o povo? Discipliná-los. Deus tem a misericórdia de nós como nação. Deus tem misericórdia desse mundo. Nós oramos pelo mundo. Sexta-feira nós oramos aqui pelos países. Nós não ficamos assim, não, então Deus está soberanamente cuidando, a providência acontece o tempo todo. E você já imaginou que foi Deus que fez você crente, e por meio da providência, Deus colocou você como intercessor dos seus filhos, das pessoas que estão próximas de você, de orar pelos nossos governantes. É assim que Deus faz. A providência não anula essa relação do homem e as suas responsabilidades. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Para a gente caminhar aqui para o final. Deus levantou impérios. Jeremias 51, 11. Para nós terminar rapidamente, quem pode me ajudar lendo? 51, 11. Afiem as flechas. Não tinha bomba atômica, graças a Deus. Não tinha armamento militar pesado. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos... Uai, que estranho é isso. Eu pensei que ia falar, o Senhor levantou Davi. Deus levantou quem? Já viram falar dos medos e persas? Deus levantou os medos. Para fazer o quê? Destruir a Babilônia. E Deus que levantou para que a Babilônia agora fosse o quê? Disciplinada por Deus. Quem que levantou a Babilônia? Deus. E quem que agora disciplina a Babilônia? Deus. Ele está com a sua providência agindo o tempo todo. Quando nós entendemos isso, você descansa. Porque se eu não entendesse isso, eu surtava. O cara pode apertar o botão lá e a gente vai virar marca, não só fumaça, fica lá, ó, Hiroshima lá. Deixa tem um nome, a sombra, não é a sombra. Porque essas pessoas que o campo da bomba atômica, quando ela explode, ela... Fugiu o nome aqui. Incinerado quando não tem mais nenhuma partícula viva existente. E aí ficou as marcas lá. Tem pessoas que tem marca no chão lá, que eles foram... fugiu o nome, depois vocês pesquisem aí. Está lá em Hiroshima. Muitos exemplos disso, pessoas que foram totalmente, né, aniquiladas, né? Uma palavra aí muito próxima. Como é que é, Paulo? Desintegrados, essa palavra, muito joia, muito bem, obrigado, Paulo. E ficou a marca no chão lá, de onde que ela estava lá, vai pesquisar para você ver, é terrível, coisa terrível. Agora, se não fosse a segurança que quem está no controle é o Senhor, eu falava assim, misericórdia, nem precisava de tanto. É só você falar assim, a polícia não cumpre muitas vezes o seu papel, o governo não é correto, não sei o que, não funciona, você surta. Eu fico admirado que a sociedade mantém uma condição mental muito boa pela graça de Deus, mas nós, crentes, podemos dizer, louvado seja Deus, porque Ele continua. No ano do rei, no ano da morte do rei Uzias, o que o profeta viu, Rogério? Diz, o Senhor continua no caos, na adversidade, governando e sustentando todas as coisas.